Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Várias vezes vocês já me viram falar aqui que todas as palavras do jargão técnico, da terminologia técnica psiquiátrica, todas elas são usadas no dia a dia com um conteúdo desqualificador, um conteúdo ofensivo, agressivo. Todas. Então, todas as pessoas que aqui estão me escutando, eventualmente já brigaram, já foram xingadas ou já xingaram alguém com um diagnóstico psiquiátrico. Psicótico, doido, maluco, imbecil, débil mental, idiota, retardado, demente, histérico, psicopata, bipolar, esquizofrênico, psicótica. Tudo isso, todas essas coisas são diagnósticos psiquiátricos. Portanto, tudo que nós falamos, quando nós falamos tecnicamente, é sempre importante a gente saber como a pessoa que está escutando o está escutando. A pessoa que está ouvindo, como está escutando. Né? Lembrando a diferença entre esses dois verbos. Nós falamos dentro de um ponto de vista técnico. As pessoas ouvem e, ao escutarem aquilo que ouviram, escutam dentro do conceito. Então, dizer a um paciente que ele tem um diagnóstico exige um cuidado adicional do psiquiatra de saber se aquilo que ele disse, portanto, aquilo que ele pensa, corresponde ao que o paciente ou familiar ou circunstante, ao ouvir, o que ele entende. Porque muitas e muitas vezes aquilo que nós traduzimos, ou aquilo que nós falamos, é traduzido em outra vertente. Isso em toda a terminologia psiquiátrica. Né? Quando nós usamos a palavra ataque de pânico, nós usamos no sentido muito específico de diagnóstico de psiquiatria. Mas no dia a dia as pessoas usam pânico no sentido mais generalizado. Eu estou em pânico. Né? Por definição, ninguém estaria em pânico em psiquiatria. A pessoa tem crises de pânico, mas não estaria como estado mantido. Mas é assim no linguajar do dia a dia. Duas palavras em psiquiatria que são de uso comum e fundamentais em psiquiatria acontece a mesma coisa. Uma é a palavra alucinação e outra é a palavra delírio, ou ideia delirante, ou pensamento delirante. Frequentemente a palavra alucinação tem um sentido de intensidade. Estou alucinado de dor. Eu tive uma dor de cabeça alucinante, mas no sentido de um hiperdimensionamento. Eu tive uma experiência alucinante. A tonalidade é de uma coisa hiperdimensionada. Então, a alucinação no dia a dia das pessoas tem um sentido de uma coisa enorme. Uma dor alucinante, uma experiência alucinante, eu estou alucinado de dor, uma paixão alucinante, no sentido de uma coisa desmesurada. Em psiquiatria tem um sentido muito específico. Nós percebemos o mundo por meio dos sentidos, dos nossos 5 sentidos habituais que as pessoas conhecem, né? Olfato, paladar, audição, visão, tato, e mais outros sentidos que são fundamentais no dia a dia, que é essa sensação corporal de bem-estar ou mal-estar, que não é definida localmente, mas quando a gente diz, eu não estou me sentindo legal, que é uma sensação genérica do corpo, de como nós vivenciamos o corpo, e o fato de eu mesmo de olho fechado, eu saber que eu estou sentado e onde está a minha mão, que é um outro sentido, que nos permite localizar o corpo no espaço, mesmo sem olharmos para ele. Então, esses 5 sentidos habituais, mais esses 2 sentidos, esse sentido que se refere à interocepção na terminologia técnica, que seria a sensação de como eu me sinto, e as sensações proprioceptivas na terminologia técnica, que significa, a grosso modo, onde é que meu corpo está, onde é que minha mão está. Eu não preciso olhar para saber isso.
Então, esses 7 sentidos, basicamente, eles fazem com que nós entremos em contato com o mundo. Eu posso mal perceber coisas. Por exemplo, eu posso olhar de longe uma pessoa e o reconhecer como um amigo meu, uma amiga minha, e ao chegar perto, eu me confundi. Essa alteração de uma percepção, que a pessoa mal percebe algo, seria um fenômeno que nós chamamos de ilusório. Seria uma ilusão. Meu nome é Antônio Carlos, né? Então, uma pessoa pode dizer de longe, venha cá, e eu virar para trás e perguntar, achar que alguém está chamando Antônio Carlos. Antônio Carlos. Isso é uma ilusão auditiva. A anterior foi uma ilusão visual. Isso é ilusão. Mas vamos imaginar, e o que eu vou dizer é uma coisa bem caricatural, nesse mesmo exemplo, que eu escute alguém me chamar efetivamente. Antônio Carlos, eu esteja sozinho no local. Esse fenômeno de uma percepção vivenciada como real, mas que não tem efetivamente um estímulo real, nós chamamos de alucinação. A ilusão é um fenômeno da percepção, da senso-percepção, em que existe o objeto, existe o estímulo e nós mal percebemos ele. A ilusão de ótica, por exemplo. A gente olhar para 2 trilhos de trem e a sensação que nós temos é que eles se encontram lá. Isso é uma ilusão de ótica, ou seja, efetivamente os trilhos estão ali, mas por uma questão de perspectiva nós os vimos convergindo. Os trilhos são reais. Ainda dentro dessa coisa caricatural que eu estou falando, se eu ver trilhos onde não existem trilhos, seria, hipoteticamente, dentro dessa caricatura, seria uma alucinação visual. Então, o fenômeno alucinatório refere-se sempre e sempre à percepção. Então, pode ser de qualquer dos 5 sentidos e pode ser desses 2 outros sentidos. É bastante provável que aquelas pessoas acusadas de serem bruxas e queimadas durante um certo período da humanidade, tanto na Europa como nos Estados Unidos, o fato de voar em vassoura, por exemplo, como era, tirando Harry Potter que voa em vassoura, mas dentro da história humana não ficcional, é possível que muitas delas tivessem experimentado aquilo que nós chamaríamos de alucinações, que são a sensação de voar. O corpo dela está se deslocando no espaço sem estar efetivamente se deslocando. Isso seria um fenômeno alucinatório. Pode ser da sensação interna, meus órgãos estão mudando de posição, meus órgãos desapareceram. Efetivamente os órgãos não desapareceram, mas a sensação é de um oco interior. Isso não é uma comparação, é uma vivência concreta que a pessoa tem. Os fenômenos alucinatórios eles são totalmente reais para as pessoas. Para quem está olhando, não há ninguém conversando com a pessoa, não há ninguém chamando, não existe o objeto visto, nada está acontecendo. Mas para a pessoa, a realidade que ela percebe é a realidade real para ela. Então, a alucinação tem a ver com sentidos. Quando eu digo, olhando esse quadro de Salvador Dalí aqui atrás de mim, quando eu digo a uma pessoa, você é uma flor, isso é uma comparação subtendida, é uma metáfora. Eu estou dizendo que essa pessoa é delicada, ou bonita, ou sensível, ou cheirosa, o que for, como uma flor. Então eu digo, você é uma flor. Mas se dentro dessa caricatura que nós estamos fazendo, nós procurarmos as raízes dessa flor, ficar cavando os pés dessa pessoa para descobrir raízes, nós estamos tomando como real
aquilo que poderia ter sido uma metáfora. Ela não é como se fosse uma flor. Ela é uma flor. Portanto, se é uma flor, tem raízes. Ela tem caule, tem galho, tem caule, tem raízes. A experiência delirante é uma afirmação sobre o mundo. Então, quando eu digo isto é uma sala, isto é um consultório, isto é o meu consultório, eu estou fazendo várias afirmações, que podem ser verdadeiras ou falsas. Mas se eu digo que aqui é minha nave espacial, e eu vou viajar na minha nave, eu estou fazendo uma afirmação que para as pessoas que estejam presentes não é compartilhável. É uma afirmação sobre o mundo que não é apenas mentirosa, ela não é real. Mas para mim é. Eu poderia poeticamente dizer, no meu consultório, e eu estou usando esse exemplo porque eu me sinto assim mesmo, no meu consultório, no contato com as pessoas com as quais eu convivo no dia a dia, eu viajo como se estivesse numa nave. Isso seria uma comparação. Eu poderia usar como metáfora. Esse consultório, para mim, é minha nave de viajar com as pessoas pela mente humana. Mas se eu afirmo que essa é minha nave e construo aqui todo o meu equipamento de controle dessa nave, essa afirmação sobre o mundo, que não é apenas uma percepção sensorial, mas é um reconhecimento do mundo particular, isso é uma ideia delirante. Não é fácil nem para o psiquiatra distinguir, não é aquilo que eu estou falando de forma caricatural se torna fácil distinguir. Mas essas duas coisas não são fáceis. A psiquiatria não é uma especialidade cartesiana, não é uma especialidade que a gente tem a ABNT, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, em quem tem normas definidas, o que é sadio e o que não é. Tudo pode ser e não. Há coisas que claramente não são, coisas que claramente são, e a maioria das coisas que depende de uma ponderação para que nós cheguemos a uma avaliação. As afirmações delirantes ou as negações delirantes, ou seja, as asseverações delirantes, as afirmações, aquilo que a gente afirma sobre o mundo, podem ser obviamente estranhas. Eu vim do interior de Plutão, isso é obviamente estranho. Aquilo na terminologia oficial chama-se de ideias delirantes bizarras. Mas podem ter afirmações que só são criações ou suposições. Nem sempre é fácil, eu diria que é sempre muito delicado diagnosticar ideias delirantes, diagnosticar fenômenos alucinatórios. Os óbvios são óbvios para sempre são óbvios. Mas a maioria da experiência humana não é tão óbvia assim, não é obviamente sadia nem obviamente não sadia. A maioria está nessa zona aqui de penumbra, em que exige uma delicadeza do trato da experiência para que nós cheguemos a uma avaliação correta. Espero que haja sido interessante isso, ou talvez menos confuso. Tchau.